Meus melhores cumprimentos a todos os que comparecem a mais uma reunião desta nossa série Caminhando pela Lei 6.015 de 1973. Uma série idealizada pela registradora de pessoas naturais no estado do Ceará, na cidade de Trairi, a doutora Thaís Mortielli de Castelo Branco, a quem rendo minhas homenagens. Também cumprimento ao doutor Bruno Quintiliano Silva Vieira, digno presidente da ARPEN do estado de Goiás, bem como a caríssima doutora Evelyn Tonioli Valente, que é diretora dessa mesma entidade goiana. Nós, nesta caminhada pela Lei 6.015, chegamos já ao artigo 40 desta nossa lei, que é de 1973, que passou a vigorar em 1976. Hoje vamos examinar os artigos 40 a 42, nas posições que seja possível chegar até o artigo 42, dentro no tempo que me parece razoável para uma exposição que dê algum rendimento, não é? Pela via eletrônica. Muito bem. O artigo 40 da nossa lei de registros públicos trata ainda da retificação. Em rigor, esse artigo seria dispensável. A função dele talvez seja dúplice. Uma é de enfatizar a possibilidade de outras retificações, além das previstas no artigo 39, no artigo anterior que nós examinamos na semana passada. E a segunda finalidade que se pode razoavelmente, para salvaguardar a presunção de racionalidade do legislador, há uma afirmação geral da teoria legística, da hermenêutica, da teoria da argumentação, etc., no sentido de que há uma presunção de racionalidade no legislador. Então, para salvar essa presunção, nós temos que encontrar o mais possível elementos que resguardem a sensatez da norma jurídica. E, nesse caso, um segundo elemento que poderia ser aventado para justificar essa norma, que é, como eu disse, em rigor desnecessária, é a criação de um elo sistêmico, ou seja, criando um sistema de retificação para poder referir os artigos 109 a 112, que estão, portanto, lá à frente, 80 artigos à frente desse que nós vamos tratar aqui. Portanto, ao fundo, esse artigo tem essa dúplice função, a meu ver. A função de estabelecer um sistema na lei para justificar que lá à frente, 80 artigos à frente, pouco mais de 80 artigos à frente, nós encontremos ou 60 e tantos artigos à frente, nós encontremos uma referência também à retificação que está tratada no artigo 39. E a segunda foi deixar claro, estabelecer claramente que há outras hipóteses. Não há necessidade de ficar pesquisando. Nós estamos dizendo aqui quais são as hipóteses, diz o legislador para nós. Essa é a ideia, mas o dispositivo era realmente desnecessário. O que diz esse dispositivo? Fora da retificação feita no ato, qualquer outra só poderá ser efetuada nos termos dos artigos 109 a 112 desta lei. Essa redação é a que proveio da Lei 12.100 de 2009. Muito bem. Então vejam, em primeiro lugar, nós aqui estabelecemos com esse dispositivo uma dúplice primeira ordem de retificações. Ou seja, dividimos as retificações, nesse momento, em duas classes. Lembremos-nos apenas, para voltar a esse assunto, já tinha sido referido na aula anterior, que retificar é tornar reto, é dar retidão ao que, por evidente, se entenda não estar reto, não estar
lançado de modo regular no registro. Isto é que se entende por retificar. Restituir a retidão, tornar reto. Ora, as retificações podem ser internas ao próprio ato que está sendo praticado. Isso corresponde a uma das partes do que está no artigo 39. Porque o que diz o artigo 39? Tendo havido omissão ou erro, de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas serão feitas antes da assinatura. Portanto, aqui está o próprio ato concorda a retificação. Ou seja, ele está sendo ainda praticado e no processo de sua prática se descobre algum equívoco, algum lapso. Esse lapso, então, se retifica antes do fechamento, antes da clausura do ato. Então, aqui se trata efetivamente de uma retificação interna, de uma retificação endógena, feita no próprio ato. Mas o artigo 39 prevê ainda uma outra forma de retificação, que é aquela que se faz depois da prática do ato, mas antes que outro se pratique. Vejam o que a lei diz. Tendo havido omissão ou erro, esse é o artigo 39, de modo que seja necessário fazer adição ou emenda, estas, adição ou emenda, serão feitas antes da assinatura, ou ainda em seguida, esta parte que interessa agora, ou ainda em seguida, mas antes de outro assento, sendo a ressalva novamente por todos assinada. Então nós temos aqui duas retificações, na verdade, no artigo 39. Uma retificação endógena ou interna, feita no próprio ato, antes de assinar-se esse ato, e uma segunda, que é imediatamente sucessiva ao ato praticado. Ou seja, é uma retificação posterior? Esta é posterior ao ato. Esta segunda é posterior ao ato. A primeira não é. A primeira é concomitante com o ato, ou seja, está no próprio ato. A segunda é posterior, mas imediatamente sucessiva, porque deve ser feita antes de outro assento. Bom, mas agora o artigo 40 vai nos dar uma nova classe de retificação. Ao dizer que fora da retificação feita no ato, agora aí está. Quando essa norma diz fora da retificação feita no ato, ela não está apenas a referir-se à retificação interna ou endógena, feita no próprio ato, mas também a imediatamente sucessiva. Essa que é posterior, ela não está propriamente no ato. O ato já foi assinado, mas está de maneira imediata sucedendo o ato já assinado, já concluído. É a isso que se refere mais expansivamente essa expressão inicial do artigo 40. Fora da retificação feita no ato, nele próprio ato, ou no ato imediatamente praticado antes da feitura de outro ato, qualquer outra retificação só poderá ser feita na forma dos artigos 109 a 112, assim diz o artigo 40. Bom, há a meu ver, uma outra impropriedade nesse artigo 40, ao se referir aos artigos 109 a 112, ele naturalmente alberga o 110 e o 111. Bom, os artigos 111 e 112 não são propriamente de retificação. Poderá haver algum efeito retificatório, mas eles não são propriamente de retificação. Dizem respeito à justificação. Os artigos que tratam de maneira própria da retificação destes mencionados, do 109 ao 112, são os artigos 109 e 110. E eles possuem, já uma diferença em relação aos previstos no artigo 39, porque eles não são feitos no próprio ato, retificação interna, retificação endógena, nem no ato imediatamente sucessivo antes da lavratura de outro ato, senão que são feitos também de maneira posterior, mas não de maneira imediatamente sucessiva. Bom, aqui há duas figuras distintas em que nós podemos então sobreclassificar ou novamente dividir a classe daqueles que são feitos de maneira posterior e não imediata, e não com sucessividade imediata. O artigo 109 estatui, na verdade, um processo
de caráter judicial. É um processo de jurisdição possivelmente administrativo, vou voltar já a esse tema, mas de caráter judicial, ou seja, demanda sempre, além da participação do Ministério Público, a uma sentença judicial. Bom, aqui vamos começar alguma distinção a respeito desse assunto, que apresenta complexidade, e acho que o assunto é mais controverso porque não é tratado habitualmente, do que verdadeiramente mereceria ser disputável. A jurisdição pode ser contenciosa, segundo uma boa parte da doutrina, pode ser contenciosa ou não contenciosa, que é a chamada jurisdição voluntária. Muito bem. Alguns entendem que esse artigo 109 indica um processo de jurisdição voluntária, de maneira que a ele se aplicaria o quanto possível o Código de Processo Civil e, dependendo dos direitos organizatórios locais, porque cada um dos estados da federação tem lá suas peculiaridades em matéria de organização judiciária, os recursos seriam remetidos para câmaras próprias, câmaras competentes na divisão endógena da competência dos tribunais para o seu julgamento. Outros entendem que aqui não se trata propriamente de jurisdição voluntária, ou quando ainda sustenta a existência de jurisdição voluntária, argumentam no sentido de que o recurso deve ser dirigido à Corregedoria Geral de Justiça. Aqui em São Paulo, por exemplo, é esse o entendimento. De tradição na Justiça de São Paulo, entender que essas retificações, de tradição eu vou explicar um pouquinho melhor, isto vem mais ou menos meados da década de 80. Até lá, até a década de 80, os recursos das decisões referentes a essas retificações subiam para a então existente seção de Direito Civil do Tribunal de Justiça. A partir de meados da década de 80, isso passa a ser julgado na via recursória pela Corregedoria Geral de Justiça. Mas nos pareceres que deram apoio a essas decisões, que remetem o julgamento à Corregedoria Geral de Justiça, e nas obras de doutrina que, por igual, também se referem a essa competência recursória das Corregedorias Gerais, não há efetivamente uma distinção quanto ao tipo ou natureza de jurisdição. A meu ver, a solução é bastante razoável dizer que se julgue pelas Corregedorias Gerais. Mas então nós temos que reconhecer que não se trata propriamente de jurisdição voluntária, que entra a distinção entre jurisdição voluntária e jurisdição administrativa. Alguns sustentam, há 3 teses a respeito do assunto. Uma que, pura e simplesmente, não reconhece a existência de jurisdição administrativa. Uma segunda, que entende que a jurisdição administrativa simplesmente é uma divisão da jurisdição voluntária. É a mesma jurisdição voluntária que se encontra algumas características específicas. E uma terceira, a que eu adiro, entende que há uma divisão bastante cristalina e muito expressiva do ponto de vista de efeitos entre a jurisdição voluntária e a jurisdição administrativa. Eu vou dar-lhes um exemplo aqui que me parece suficiente para esclarecer a razão disso. Quando encontram lá, aqui na mesma Lei de Registros Públicos, no artigo 203, ou 203 ou 204, que a dúvida, a citação da dúvida não impede o exercício da jurisdição contenciosa, isso torna claro que o processo de dúvida é um processo de jurisdição administrativa e não voluntária. Por que razão? Porque, em regra, salvo eventuais exceções previstas na própria legislação, a jurisdição voluntária não pode ser controlada pela jurisdição contenciosa. Vou dar um exemplo aqui. Alguém propõe uma demanda de interdição de uma pessoa. Então, Tício ajuiza uma demanda para interditar Semprônio. O juiz, isso é um processo de jurisdição voluntária, o juiz pode decidir que sim ou que não.
qualquer que seja a decisão dele, sabe-se bem, faz coisa julgada formal, e essa coisa julgada formal não impede que, naturalmente, Tício, imagine que Semprônia tenha sido julgada interdita, Tício, ou não interdita, o pedido foi julgado, foi objeto de indeferimento, então nada impede que Tício, tempo depois, novamente ajuize uma demanda igualmente com a mesma pretensão, porque só faz coisa julgada formal. Bom, aí vamos discutir se precisa novo fundamento, se não, se pode repetir, isso é outra história. Só que não existe nenhuma ação contenciosa, de jurisdição contenciosa, para controlar ou contrastar ou retificar, revogar, qualquer que seja o entendimento aqui, qualquer que seja a pretensão, a decisão tomada no processo de jurisdição voluntária. Diversamente, no processo de jurisdição administrativa, é sempre possível entrar com uma ação contenciosa. Então, alguém entra com uma ação, por exemplo, processo de dúvida, para registrar um título, ou no registro civil, ou no registro de títulos e documentos, isso tudo cabe dúvida aí, ou no registro de imóveis, e o juiz diz que não é caso. Mantém a recusa do registrador. Bom, o interessado pode recorrer, eventualmente, para uma entidade de caráter administrativo, suponham, no caso de São Paulo, recorrerá para o Conselho Superior da Magistratura, ou pode simplesmente não recorrer. Qualquer que seja a decisão aí, nada impede que ele se valha, por exemplo, de um mandado de segurança, de uma ação de obrigação de fazer. Por que razão? Porque essa jurisdição é de caráter administrativo. Se fosse voluntária, salvo, volto a dizer, que o legislador abra excepcionalmente uma referência ao controle jurisdicional contencioso da decisão de jurisdição voluntária, não seria possível essa aferição ou verificação do decidido no ambiente da jurisdição administrativa, da jurisdição voluntária. É exatamente assim. A jurisdição voluntária não está supeditada à jurisdição contenciosa. A jurisdição administrativa, sim. Por isso, quando se adota, em relação ao artigo 109, o entendimento de que os recursos devam ser encaminhados às Corregedorias Gerais de Justiça, isso quer dizer que os recursos tirados das decisões dos corregedores permanentes ou diretores do fórum, conforme as designações dos vários estados, devem ser encaminhados para a Corregedoria Geral de Justiça dos estados, ou no caso do Distrito Federal, vai depender casuisticamente do que se está a considerar, a afirmação de base, frequentemente, para não dizer que nunca esclarecida, é que essa jurisdição está sendo considerada como jurisdição administrativa e não jurisdição de caráter voluntário, de natureza voluntária. Portanto, vamos aqui retomando essa história do artigo 109. Da só leitura do dispositivo do artigo 109, nós vamos voltar a esse assunto quando formos tratar deste preceito lá à frente. Daqui a 60 e tantos artigos nós vamos voltar a isso. Mas, enfim, da só leitura não se pode recusar que a jurisdição seja voluntária. Nem se pode recusar que a jurisdição seja administrativa. Ou seja, essa matéria está aberta à compreensão normativa, à extração do significado normativo e, eventualmente, está submetida ao influxo do direito organizatório local. Não há saída. Bom, o que eu estou, entretanto, a sustentar é que se nós admitirmos que o recurso, como é válido admitir, que o recurso seja encaminhado para a Corregedoria Geral da Justiça, nós temos de reconhecer que a clave dessa decisão está em admitir que se trata de jurisdição de natureza administrativa. Bom, o artigo também se refere, ao fazer o artigo 40, ao mencionar esta elasticidade entre o artigo 109 e 112, abrange depois o 110. O 110 trata, na verdade, de dois processos de retificação. O primeiro são aqueles casos em que o erro é evidente. Acontece que não basta que um erro seja evidente para que ele possa ser corrigido
de imediato pelo registrador. Essa matéria foi longamente disputada, decidida na antiga redação da Lei de Registros Públicos, quando tratava do registro, da retificação do registro imobiliário. Mas não basta que haja evidência do erro, é preciso que haja também evidência da solução. Eu reconheço que isso está errado, mas eu não sei qual é a solução adequada, então eu não posso corrigir desse modo. Então, esse artigo leva a esta base ou pilares de atuação. É preciso que, de um lado, haja a evidência do erro. O que é evidência? Evidência é aquilo que, vamos dizer em português simples, salta aos olhos. É algo, a expressão evidência nos indica algo que tem uma luminosidade tal do objeto de conhecimento que ela é facilmente perceptível, facilmente avistável, é algo notório, é algo que se vê com facilidade, com cristalinidade. Bom, muitas vezes eu posso, portanto, ver que há um erro. Suponham, por exemplo, que eu ao lançar um assento, faltava ali o número do CPF, ou do registro geral, e eu, em vez disso, coloquei reticências para depois completar. Daqui a pouco eu volto aqui e completo. E no final eu acabo esquecendo e assino esse registro. Bom, o erro é evidente, há uma omissão evidente. Mas a evidência do erro não significa a evidência da solução. Eu preciso ter elementos bastantes de natureza, às vezes, documentária, para poder colmatar essa lacuna ou preencher esse vício que eu mencionei, essa omissão que eu mencionei. Ora, nesse processo do artigo 110, nós temos duas hipóteses diversas, ou duas classes dessa retificação posterior não imediatamente sucessiva ao ato lavrado. Uma hipótese é de que, ouvido o Ministério Público, que tem que se pronunciar no prazo de 5 dias, o próprio registrador, com a concordância do Ministério Público, com o platet do Ministério Público, decida favoravelmente pela retificação. Mas há uma segunda hipótese: o Ministério Público pode não concordar, pode entender que há necessidade de maior investigação. E, neste caso, o processo deixa de ser extrajudicial e passa a ser judicial. Então, aqui nós temos, portanto, um conjunto das retificações, os artigos 39 e o artigo 40. Isso que eu lhes disse há pouco, ou seja, a razão de ser desse artigo 40, que é em rigor desnecessário, está ligado mais a uma inclinação pedagógica do legislador. Olha, não se trata apenas dessa hipótese 39, mas nós temos outras lá à frente, e, por favor, só estas, não mais do que estas. Então, temos que compreender, assim, esse escopo paideico, ou intenção pedagógica do legislador. Vamos ao artigo 41. Reputam-se inexistentes e sem efeitos jurídicos quaisquer emendas ou alterações posteriores ao ato lavrado, não ressalvadas ou não lançadas na forma indicada nos artigos 39 e 40. Bom, claro, o inexistente não produz nenhum efeito jurídico. O legislador aqui trata de retraçar, explicitar esta falta de consequente jurídico aquilo que ele próprio diz ser inexistente, o que não quer dizer, atenção para isso, que o ato que foi complementado, o ato que se pretendeu retificar pelo lançamento, a que se refere o artigo 41, seja destituído de validade. Ele apresentará a validade que merecer na parte que está escrita e que não se contamina pelo inexistente. Da mesma forma que nós não temos efeito jurídico positivo do inexistente, não devemos só por isso entender que haja um efeito de contaminação negativa daquilo que se considera inexistente. Portanto, é inexistente o que se lança fora das retificações endógena, da retificação de sucessividade imediata e das retificações posteriores previstas nos artigos 109 e 110, mas isso não significa
que o reconhecimento da inexistência desse lançamento ilegal possa macular o ato lançado adequadamente de maneira anterior. E ele prevalecerá com ou sem lacunas, com ou sem indicações a retificar, isso é outra história, saber qual o valor que se vai dar a ele, mas ele não se considera inexistente e, volto a dizer, não se molesta pela prática de um ato que a própria lei considera inexistente. Muito bem. Vamos então ao último artigo que vamos comentar hoje. É o artigo 42 da nossa Lei de Registros Públicos. Diz aqui, a testemunha, seu caput, a testemunha para os assentes de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil, sendo admitido o parente em qualquer grau do registrando. E o parágrafo único dispõe: quando a testemunha não for conhecida do oficial do registro, deverá apresentar documento hábil de sua identidade, do qual se fará no assento expressa a menção. Aqui notemos esta regra, comecemos pelo parágrafo único, uma regra sábia que faz, enfim, com que a falta de poder exercitar-se a fé de conhecimento, ou seja, o registrador não tem como afirmar, no fundo isso é interessante porque nos propõe uma certa atividade notarial, uma certa atividade típica de tabelião a um registrador civil. Porque a fé de conhecimento é própria do tabelião. Mas aqui se admite, a lei criou uma hipótese de atividade que, volto a dizer, paradigmaticamente seria própria de um notário, que é o exercício da fé de conhecimento. Se o registrador não puder afirmar com a fé de conhecimento, que volto a dizer que é uma fé própria do notário, que conhece determinada testemunha, ele, registrador, pode valer-se de documentos supletórios. A exemplo do que faz o notário. O tabelião de notas também pode valer-se, frequentemente se vale de documentos supletórios. Nas cidades grandes, não é de fato de esperar que o tabelião de notas conheça todas as pessoas e possa, portanto, ter fé, realizar a dação de fé de conhecimento da pessoa que entra em contato com ele. Aqui, portanto, o registrador supre essa falta eventual de conhecimento, chamada fé de conhecimento, e supre isto mediante documentação supletória, um meio supletório de provar a identidade, documentação que ele referirá no ato, no assento que ele vier a expedir. Interessa o caput agora. A testemunha para os assentes de registro deve satisfazer as condições exigidas pela lei civil. O que faz aqui a lei é remeter o assunto do conjunto necessário para a admissão do meio de prova testemunhal, das testemunhas, em particular aqui no aspecto subjetivo, portanto, ao que consta da legislação civil. Particularmente aqui se aplica o artigo 228 do Código Civil de 2015. Abrindo-se uma exceção na parte final do dispositivo. Por que essa exceção foi admitida? Porque quis-se fazer uma referência que, aliás, é realista, não é? Que atende à realidade das coisas, a que o parente, em qualquer grau do registrando, não é? Uma pessoa que está sendo tendo a sua situação pessoal levada à publicidade registral, poder esse parente testemunhar em benefício do ato. Bom, essa exceção, notem bem, está, por sua vez, sendo excetuada pelo parágrafo 1º do artigo 52. Então, há uma exceção, mas há também uma exceção da exceção. O parágrafo 1º do artigo 52 diz, vamos ver aqui, quando o oficial tiver motivo para duvidar da declaração, poderá ir à casa do recém-nascido, verificar sua existência,
ou exigir atestação do médico ou parteira que tiver assistido o parto, e aí vem a exceção da exceção na parte final do dispositivo, ou o testemunho de 2 pessoas, que não forem os pais e tiverem visto o recém-nascido. Então, embora o artigo 42 diga que o parente, em qualquer grau, possa ser admitido como testemunha para o ato registral, o que vai de encontro ou em conflito com a norma geral do Código Civil, que é aqui excepcionada por essa parte final do artigo 42, do caput do artigo 42, por sua vez, a própria Lei de Registros Públicos cria uma exceção da exceção. Sim, o parente poderá ser testemunha, desde que não sejam os pais, no caso de o oficial ter motivo para duvidar da declaração de nascimento, etc. Muito bem. Há várias hipóteses que a Lei de Registros Públicos indica acerca da necessidade de testemunhos, isso no âmbito do registro civil. Então, artigo 59, 68, 70, 72, 73, 76, 83, 90, 109, ou seja, um conjunto de hipóteses em que há testemunhos prestados perante o registrador civil. E pois, aqui entra novamente o tema de uma certa tabelionização funcional do registrador civil. O registrador civil exerce uma função muito interessante, porque ele, embora sendo registrador, pratica alguns atos típicos de tabelião, como são esses de ouvir testemunhos. Muito bem. Eu queria chamar a atenção também para uma coisa interessante, para terminarmos aqui a nossa exposição de hoje. Eu me referi aqui ao artigo 228 do Código Civil, e esse artigo 228 teve revogados os incisos 2º e 3º. O inciso 2º, tratando do discernimento para a prática de atos na vida civil. Era preciso que a pessoa tivesse esse discernimento para avaliar a possibilidade do seu testemunho, para admitir seu testemunho. E a segunda hipótese é a da possibilidade de cegos e surdos, cada um deles com seu objeto sensível próprio. Portanto, se depender de um testemunho que seja para a qual seja necessária a visão ou para a qual fosse necessária a audição, a lei civil, o Código Civil, anteriormente proibia o testemunho dessas pessoas que tivessem deficiência quanto a esses